Olá! Sabe essa sensação que a gente tem de que fomos ensinadas e não é uma coisa ilusória da nossa cabeça, porque se a gente for olhar a história, né, séries, enfim, a gente vai perceber que a gente, mulheres, sempre fomos criadas para que o nosso objetivo de vida fosse um casamento, um relacionamento, filhos, família margarina, né? E coisas do tipo, assim, a gente precisava se planejar, a gente precisava aprender certas coisas. Enfim, vocês já pensaram nisso? Bom, se você não me conhece, eu me chamo Ana Flávia e eu sou terapeuta de mulheres e ajudo mulheres a saírem das crises emocionais através de um planejamento, através de olhar os símbolos, olhar os próprios sonhos, uma análise, sabe? Eu pego na sua mão e vejo o que está acontecendo na sua vida, quais são as questões ali inconscientes profundas, psicológicas, psíquicas, né? Os seus sonhos, a gente tira tarô, a gente faz perguntas, por exemplo, de acordo com o sonho que você teve, a gente pega perguntas assim específicas, estratégicas, para a gente desvendar, para a gente ajudar essa vida leve, mais harmônica, sabe, mais estabilizada, para que a gente possa viver dessa forma. Existe um planejamento para isso e eu tô aqui para te ajudar. Enfim, mas vamos lá. Ao tema do vídeo, né? Sabe essa questão da gente ter sido criada, né, para ser essa mulher aí que, né, como é que é, recatada do lar, né, submissa, né, enfim. Essa questão, ela é muito profunda. E eu tive uma epifania que agora veio assim na minha mente. A gente está num momento planetário, né? Porque o nosso universo ele está girando. O mundo nem sempre foi como ele é. O universo nem sempre foi. A todo momento, se você começa a estudar astronomia, astrologia, você vai perceber que está tudo girando, está tudo acontecendo, tudo é vivo, né? E, de acordo com o desenho humano, existem ciclos, porque, inclusive, o nosso planeta, ele não gira, a Terra, né, ela é redonda, mas vamos fazer de conta que isso aqui é redondo, ela não gira assim, bonitinha, redondinha, ela gira um pouquinho inclinada. E aí, essa inclinação determina várias questões. Enfim, vários ciclos também são de acordo, assim como as estações, primavera, verão, outono, inverno, a gente tem ciclos que são assim de séculos e séculos, acho que se eu não me engano são 28, 26 mil anos. E a vida humana é muito pequena, né? A gente vive pouco aqui nessa terra para olhar esse ciclo e a gente não consegue perceber eles porque eles não são falados para todo mundo, né? Enfim, e aí, o que eu cheguei à conclusão agora, né? Estou aí caminhando nessa questão. Como nós vivemos na cruz do planejamento, tanto é que agora, em 2027, existe uma mudança de cruz de encarnação. Ou seja, sabe a frequência? Tipo a música de fundo. Sabe quando tem aquelas modas que, é famoso no país inteiro, agora só tá tocando essa música. Se você vai num barzinho, tá tocando a música. Se você vai, quase que se você vai na igreja, vai tocar aquela música. Às vezes eles mudam a letra, né? Mas a melodia, tudo te lembra aquela música? Sabe música chiclete? Música do ano? Enfim, faz de conta que isso é a frequência a cada tantos anos, né? A cada 400, mais ou menos cada 400 anos, existe uma música, existe uma frequência sendo tocada. E aí, através dessa frequência, a gente tem impulsos, a gente tem vontades, a gente tem. É como a gente aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente gosta muito de pão de queijo em Minas, de coxinha, né? De brigadeiro. Aqui a gente conhece brigadeiro, mas quando a gente vai, por exemplo, para Europa, lá tem brigadeiro, mas é igual o nosso aqui? Não, não é. Até porque a temperatura do lugar influencia na questão dos ingredientes, na questão ali da receita que você está fazendo, né? O chocolate que você coloca influencia no que você está fazendo. E também tem aquela questão, às vezes você não está bem, você faz alguma receita e ela sai horrível, não dá nem para comer. Eu já fiz isso várias vezes, de tirar alguma coisa do forno e ir direto pro lixo, porque não deu certo.
Aí outras vezes com os mesmos ingredientes, com o mesmo forno, com a mesma pia, os mesmos utensílios que eu usei, mesma batedeira, enfim, e o negócio fica bom. Como que se explica isso? Tem coisas que a ausência de evidência não é evidência de ausência. E assim, como a gente cresceu nessa questão de que, ai, né, seja aí a recatada, né, a mulher que não usa decote. Eu sei que tem várias questões aí, tem mulheres que, né, são mais assim, abertas a essas questões de usar decote, de usar roupa curta e não sei o quê, enfim. Mas eu tô falando aqui do geral, da maioria, tá? Eu não tô falando dos casos isolados. Eu sei que cada caso é um caso, e aqui eu só estou trazendo a pontinha da pontinha da pontinha do iceberg, que é muito complexo. E aí, como nós fomos criadas e incentivadas a isso, e não vem só da gente, porque é o seguinte, eu tenho mãe, vocês também têm mãe, né? Ninguém nasceu de chocadeira aqui ainda, né? Ainda não tem esse negócio de útero portátil aí, que você põe ali o negócio e sai um bebê. Ainda não tem, teremos? Não sei, mas enfim. E aí, a gente também tem avó e bisavó. A gente tem antepassados. E hoje, 2026, a neurociência, a genética constatam que a gente carrega células, memórias no nosso DNA, nas nossas células. A gente carrega dores, a gente carrega traumas, a gente carrega questões conscientes e inconscientes daquelas pessoas que a gente nem conheceu. E então, quando a gente, mulheres, né, que eu tô falando aqui da maioria, nasce num sistema desse, imagina o sistema que a sua mãe, que a sua avó, que a sua bisavó, que a sua trisavó nasceu. Essa música que a gente ouve hoje de seja uma esposa dedicada, seja, né, as crianças, inclusive a pessoa que me falou, ela falou assim, Ana, a gente, quando é criança, a gente ganha boneca. Os meninos ganham carrinho. A gente ganha fogãozinho depois da boneca. A gente cuida de um bebê, depois a gente ganha um fogãozinho. Aí a gente, sabe? Essas questões assim. Então, aí a gente nasceu nessa música tocando. Né, tem uma certa liberdade hoje que antigamente não tinha, mas a gente nasce tocando ainda essa música. E na minha mãe, na minha avó, na minha bisavó, nas minhas ancestrais, essa música, ela era mais alta, ela era mais forte. E aí, para haver uma mudança, a mudança não acontece assim do dia para a noite. Né? Tipo assim, a não ser em casos excepcionais, mas uma mudança coletiva tão grande, ela não começa do dia para a noite. Leva décadas, leva séculos para existir uma mudança efetiva. A questão, por exemplo, do hábito. Para que a gente mude um hábito, leva pelo menos 3 meses. Isso é provado neurologicamente. A gente leva tempo para ali o cérebro fazer novas sinapses, né? O cérebro ali jogar fora aquelas sinapses que não estão sendo mais utilizadas. Então leva tempo. E imagina o tempo nosso individual é 3 meses no mínimo. O tempo coletivo é muito mais, porque são mais pessoas, né? Então, olha só, a gente nasceu tocando essa música ainda, que é a cruz do planejamento, a cruz da mente, a cruz de fazer, ó, 2 mais 2 igual a 4. Ai, a gente tem que ser assim, porque o coletivo é assim. E agora, em 2027, a gente está indo para a cruz da Fênix Adormecida. O que eu estou estudando, o que eu estou percebendo é assim, uma gotinha do oceano disso. Mas é uma mudança muito grande e vai quebrar todos esses paradigmas de que para a mulher ser feliz, ela precisa ter um bebê. Para a família ser completa, precisa ter o papai, precisa ter a mamãe, precisa ter os filhinhos. Isso é do paradigma antigo. Isso está ficando para trás. E cada vez mais para trás. E aí
Eu tive, né, essa questão de que agora a gente está criando os alicerces, a gente está abrindo a fundação ainda de uma questão que vai vir lá na frente. A minha filha, hoje ela tem 9 anos, ela ainda nasceu com a frequência baixinha, né, bem baixinha, da cruz do planejamento. Então ela provavelmente vai olhar para as coleguinhas e vai ver, e vê realmente hoje em dia as coleguinhas falando coisas que ela olha para mim e fala: "Mãe, isso é sério?". Ai, essa pessoa aqui, essa semana ela me disse assim: "Mãe, teve uma amiga minha que falou assim: "Ai, o fulano lá, ele não tem Deus no coração". Eu não sei o que que ele fez, eu não sei exatamente o que que foi. Aí eu olhei para ela e falei assim: "Filha, na verdade, até aquelas pessoas que a gente acredita que não tem, fazem parte do divino, fazem parte do universo. Infelizmente ou felizmente, às vezes a nossa cabeça não entende por que que a pessoa fez aquilo. Sabe? Eu já passei por dores assim que me feriram a alma. E hoje eu vejo que ainda essa semana eu estava falando com uma pessoa que se não fossem essas dores, se não fosse essa pessoa ter me causado, essas pessoas, né, terem me causado tanta dor, eu não teria crescido tanto, eu não teria me desenvolvido tanto quanto eu sou desenvolvida hoje. Então tudo tem um propósito. E aqui o propósito, nem sempre, ai meu Deus, o meu propósito é salvar a humanidade, ai é salvar as mulheres. Não, não, tem nada a ver com isso. Às vezes eu tô num mercado, ninguém tá me vendo. Eu não tô bonitinha aqui, maquiadinha aqui no YouTube. Eu não tô aqui fofinha. Eu tô lá no mercado, que acabei de sair do trabalho, que ainda, né, tô lá meio normal, comum, coisa básica. E alguém vem até mim e me pergunta alguma coisa, e ali eu tô guiando a pessoa e para um planejamento de saída de crise, que já aconteceu, inclusive, outro dia foi assim incrível, porque eu fiz uma sessão com uma analista do desenho humano original certificado pela Escola Internacional e recomendo muito, tá? Quando você for procurar o desenho humano, pelo amor de Deus, pelo amor do divino, procure alguém que seja certificado real oficial. Eu estou fazendo a minha certificação através da escola, né? A Escola de Desenho Humano Brasil, que tem o vínculo lá com a Escola Internacional, para não ter essas questões aí de ser enganada, porque hoje em dia até a Bíblia tem neguinho aí que pega, né? E sai aí com o microfone na mão achando que é pastor. Põe enfim. E aí, né, eu tava ali com ela fazendo análise do desenho humano, tal, da minha cruz de encarnação, que significa o quê? Para que eu vim nesse planeta, né? De acordo com o desenho humano. E aí, tal, né, conversa vai, conversa vem, ela falou para mim que era o meu propósito aqui, né, que é o meu, para que eu vim nessa terra, e não necessariamente eu vou trabalhar com isso, tá? Porque eu posso passar a minha vida inteira como engenheira, né? E desenhista e orçamentista e projetando coisas com, né, aquela racionalidade de uma engenheira e tudo mais. Tanto é que eu estou ainda atuando como. E lá no mercado, quando uma mãe, que aconteceu isso, né? Eu tava lá na fila, tal, minha filha tava com um brinquedo. E aí o celular daquela mãe acabou a bateria e aquela filha tava ali menorzinha ainda, devia ter uns 6 anos a menina queria, porque queria que ela, ai mãe, eu quero aquele brinquedo e tal. E aí a mãe veio até mim e falou assim: olha, ai, e que câmera que é essa? Que brinquedo que é esse que a tua filha tá? E naquele momento eu nem pensei, sabe, assim, raciocinar, ai meu Deus, como que eu posso fazer? Não, como eu estava no lugar certo, no momento certo, que é isso que o desenho humano trata, é de você ocupar a sua cadeira no mundo, o seu lugar, sabe? A sua cadeira, o seu lugar, porque todo mundo aqui tem um lugar. E às vezes a gente fica brigando para querer a cadeira do outro. Só que a cadeira tá cheia de espinho, é desconfortável, mas a gente quer ficar ali na cadeira do outro. E de um jeito ou de outro a vida vai te levar para o teu lugar.
E aí, voltando aqui, né? Eu tava lá no mercado e tal, e aí a mãe veio até mim, não sei o quê. E aí eu falei assim: olha, eu posso tirar uma foto, pegar o seu WhatsApp e te mando, né, pelo WhatsApp. Ela falou: ai, obrigada, né? Nossa, muito obrigada e tal, não sei o quê. Passaram as compras delas, né? E foram embora. E aí, quando eu fiz a minha análise de cruz de encarnação do desenho humano, que ela me fala que eu vou, né, planejar, fazer o planejamento das crises emocionais das pessoas, e que eu posso fazer isso tanto aqui, né, online, numa sessão ali, lidando com as questões da mulher que às vezes está se separando, às vezes está num trabalho tóxico que não aguenta mais, não sabe o que fazer, acha que é ela que é errada, mas na verdade é o chefe, é o patrão, é o dono que está, sabe aqueles empregos tóxicos que dizem hoje em dia? E às vezes a pessoa acha que é ela que é a errada da situação e não a empresa, enfim. Aí eu pego na mão dessa mulher e falo: não, peraí, vem cá. Não, o que o seu sonho disse? Vamos fazer uma tiragem de tarô? Vamos ver qual arquétipo tá precisando ser, feminino tá precisando ser olhado agora? E aí aquilo desenrola, sabe? Vai desenrolando a vida dela e aos poucos ela vai encontrando o seu próprio caminho. E não vai ficar dependente de mim para sempre, não. Às vezes é uma sessão, 2, 3 sessões, e a gente já consegue anos, sabe, de ajuste, de ir para o lugar, de pensar, de olhar para as coisas de uma forma como elas realmente são. E aí, quando eu olho para isso, eu fico assim, confortável com quem eu sou e com o que eu vim fazendo aqui nesse planeta. Que eu leio padrões. E eu sempre li padrões. E não é com os olhos. Esses aqui, não é com isso. É com a minha aura, que é de uma projetora. Eu consigo ler o ambiente. E eu não sabia disso. Entrar num ambiente e ficar irritada, eu achava que era eu. Eu achava que eu estava irritada. Aí a minha cabeça fica procurando, mas por que você está irritada? Ah, porque o fulano fez isso. Ah, porque a Bertana fez aquilo. Não, não é. É o ambiente. Só que quando eu tomo consciência disso e percebo, tá, é o ambiente que tá assim. Não tem nada a ver comigo. Então o que eu vou fazer? Eu vou sair desse ambiente. Porque eu não posso mudar o ambiente. Mas eu posso me retirar daquele lugar. E aí, assim, voltando à história do feminino, a questão do feminino é que agora a gente vai começar a olhar para as crianças com outros olhos, a olhar para as questões com outros olhos. Só que a gente não pode ficar agarrado ao que foi no passado. E a gente não vai, e a questão de não poder ficar olhando para o passado também não vai ter como ficar olhando para o passado. Sabe, o que vem vindo aí, o que vem para frente, pela frente, aí 2027, 2028, não tem como ficar presa, porque a música vai parar, vai começar a tocar outra música. E tudo aquilo que foi constituído, que foi erguido na música passada, vai precisar ir embora. Assim como, por exemplo, na época dos dinossauros. A época dos dinossauros, a Terra, o nosso planeta era um. Hoje ele é outro. Na época dos dinossauros não haviam iPhones, não haviam microfones. E hoje tem. Não tinha inteligência artificial. Daqui a pouco a gente tá aí com um robozinho cada um, fazendo as coisas de casa. Ai, meu sonho. Né? Estacionando carro, sei lá, apesar de ser uma boa motorista, modéstia à parte, mas coisas desse tipo. Então, cada época é uma coisa diferente e a gente só vai para frente. E as coisas estão mudando. E agora que a gente pode tomar consciência disso, puxa, a minha avó, ela foi criada para ter 10 filhos. Nossa, a minha avó teve 11. Nossa, a minha bisavó, ela se casou. Inclusive, tem uma pessoa que eu conheci, né, que eu tive a honra de conhecer, bisavó da minha filha, e ela falava o seguinte: ela só não voltou para casa dos pais dela depois de ter se casado, porque a mãe e o pai e os irmãos não iam receber ela de volta. E por incrível que pareça, muitas vezes acontece isso
Hoje, 2026. Só que hoje, a mulher, ela pode conseguir um trabalho fora, né? Ela pode, às vezes, não necessariamente vai ser o primeiro, o grande emprego da vida dela, mas ela tem oportunidades. Vai ser doloroso? Vai. Eu não estou falando que vai ser fácil, mas eu estou falando que existe a possibilidade que antigamente não havia, não tinha. Até ali, 1970, aqui ó, anteontem praticamente, a mulher que se divorciava, que se separava, desquitava, ela não poderia se casar no papel de novo. Eu não sou especialista em leis, posso estar falando uma bobagem, mas eu vi isso em algum momento da minha vida. Quando eu me separei, em 2022, existiu um advogado, homem, que me disse o seguinte: você vai receber uma pensão e a sua filha vai receber outra, beleza? Mas você não pode namorar. Aí eu falei: oi? Como assim? Ele falou: você não pode namorar, você não pode ter um namorado. Aí eu fiquei meio assim, né? Falei: como assim? E aí depois, mais pra frente, eu descobri que é o seguinte: se uma mulher se separou e está recebendo a pensão, a filha recebe, o filho, né, no caso, por exemplo, no meu caso, minha filha recebendo uma pensão, eu recebendo outra pensão, porque eu não estava trabalhando no momento, trabalhando, né, fora. Você não pode ter um companheiro que more junto com você. Por exemplo, se eu tivesse namorado naquela época em que eu estava recebendo, que eu recebi durante 2 anos, se eu tivesse um namorado naquela época, era possível do meu ex-marido ir lá e cortar a pensão. E a lei, o judiciário ia estar a favor dele. Iam dar positivo para ele. Como se eu não precisasse daquele dinheiro, porque eu tinha algum homem morando junto comigo. De onde vem essa lógica? E aí hoje eu vejo às vezes algumas postagens de advogados falando: ai, a gente tira até a cueca do teu ex. Vai lá, mulher, pede o divórcio que aí a gente... Gente, não é bem por aí não, tá? Quando eu vejo, nossa, me vem um negócio assim, eu fico... Nossa, não é bem assim. Porque quando você vai assumir o teu divórcio, tá no nome de quem as coisas, gente? Tá no nome dele, tá no nome de laranja, tá no nome de quem? Você tem foto das coisas que ele tem? Você tem as comprovantes de documento das coisas que ele tem? Você tem? Que eu não tinha. Eu não tinha, porque a gente casa pensando que a pessoa é honesta, né? Que a pessoa é uma boa pessoa, que, né, que a pessoa tá ali na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Até que vem o divórcio, e aí você descobre quem realmente a pessoa é. Que não é mais aquela pessoa que você imaginava dentro da sua cabeça. Porque aquela pessoa que você imaginava era só dentro da sua cabeça. Porque a hora que saía da porta para fora, meu Deus, baixava um espírito assim, ó. E ele era quem ele realmente era. Enfim, as pessoas precisam perceber as suas próprias questões. E tudo tá mudando. Tudo que é falso, tudo que não é real, tudo que é areia, sabe? Casa construídas em areia, cai. Castelos construídos em areia, cai. É duro, é doloroso. O meu castelo foi construído em areia. Foi construído em projeção, em coisa que um pensava que o outro era uma coisa e que não era, na realidade. Tanto é que hoje, quando as pessoas, às vezes algum homem vem conversar comigo, claro que tem uma empolgação. Claro que tem aquela coisa de que, né, começa as asinhas começam a voar e a flutuar e ai, meu Deus, agora a vida vai. Por quê? Por conta de toda essa questão que foi instalada na gente, que as nossas ancestrais viveram também, de príncipe encantado, ai, de castelo, de familhinha margarina. Só que, por exemplo, um bebê chora, um recém-nascido chora. A minha filha chorava
muito. Cólica, muito. Inclusive, a minha mãe achava que eu e meu ex-marido éramos loucos, porque ela vinha aqui na minha casa durante o dia e a minha filha não dava trabalho. Mas quando o relógio batia ali as 11, 12 badaladas, gente do céu, até as 4 horas da manhã, 3, 4 horas da manhã. Até um dia que a minha mãe veio dormir aqui na minha casa e viu. Aí ela falou: gente do céu, chama um padre com água benta, chama um pastor, pelo amor, uma benzedeira, porque não é normal isso. Só que, por exemplo, hoje, o que, que eu sei, o que, que eu aprendi e o que, que eu internalizei e entendi? Que uma criança é como uma esponja. Eu não estava bem. Eu não me sentia segura. Eu achava que eu não tinha a estabilidade emocional que eu precisava. Só que na época eu não sabia disso. Eu achava que as fraldas compradas, o carrinho do ano, o berço de madeira vindo lá do Rio Grande do Sul, de madeira maciça, lindo, o quartinho feito, né, pela arquiteta fulana de tal que mandou o projeto, seria tudo. Sabe? Que era tudo que eu precisava. Porque eu não conhecia o que eu conheço hoje. Eu não sabia o que eu sei hoje. E é por isso que eu digo, tudo, absolutamente tudo, cada vez mais eu percebo, entendo e sinto que o que está escrito na Bíblia, que não cai uma folha da árvore, se o divino, se o todo, o arquiteto do universo, a fonte criadora, não tiver por trás daquele movimento, não acontece. Sabe? Se já não tiver ali nos planos designados, não acontece. E o que está dentro do plano vai acontecer. Eu precisava de mudar, eu precisava dessa mudança, desse amadurecimento, desse florescimento. E se não fosse todo o mal, entre aspas, que as pessoas me fizeram, traição, enganação, sabe? Aquela, olha, sabe, quando já fui pro fundo do poço. Eu conheço esse lugar, então eu posso te ajudar a sair daí. Porque eu conheço o caminho de descida e conheço o caminho de subida. Te garanto. E quando você sobe, quando você tá por perto, você olha para baixo, isso aqui não me pega mais. Tanto é, como eu havia falado, quando vem alguém conversar comigo, não é que eu sou exigente, nossa, ela tá querendo um homem perfeito agora, então. Ai, é perfeita. Não, eu não sou perfeita. Mas eu sou inteira. Eu sou quem eu sou. Às vezes eu acordo mal-humorada? Acordo. Às vezes eu não quero nem ser eu. Outro dia eu ainda falei para uma colega, para uma amiga, falei, olha, nossa, queria pelo menos um dia não ser eu, sabe? Sei lá, voar entre as estrelas, sabe? Aquele dia assim que você quer só assim, ser anjo por um dia. Só ficar lá entre as estrelas, conhecer a galáxia, né? Olha só aquela estrela como brilha. Nossa, olha o sol, que sol maravilhoso. Enfim, eu tenho esses dias também. Tenho TPM, tenho. Sou chata, muitas vezes eu sou chata, continuo sendo. Eu era muito chata. Hoje eu sou mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas eu sou eu. E eu só cheguei aqui, eu só sou essa pessoa agora. Inclusive, eu falei para um homem recentemente, né, que a gente estava conversando, ele estava contando sobre as questões dele, sobre o casamento dele, enfim. Porque eu vivi. Porque tudo o que aconteceu, aconteceu. E eu procurei entender, eu procurei saber, eu procurei perceber o que foi que aconteceu. E a cada passo que eu dava, eu consegui me aprofundar nessas questões e perceber que tudo é o que é, a realidade da coisa. Não às vezes o que a minha cabeça tem que interpretar, o que os outros vêm me falar. E isso leva tempo, precisa de paciência, precisa de análise, precisa de pessoas que realmente são verdadeiras perto de você.
E pessoas que compreendem isso, porque às vezes você vai contar alguma coisa para alguém e essa pessoa vai rir, porque ela não tem compreensão, ela não tem, não é por maldade nem nada, é porque ela não tem estrutura psicológica, estrutura psíquica para suportar o que você está falando, para procurar te ajudar. E às vezes a gente não precisa nem de palavras, a gente precisa só de um abraço. Eu estava falando isso para uma amiga também essa semana. A minha questão foi o divórcio. A questão dela foi câncer. 3 ela já teve. No tórax, de mama e de pele. E tá aí ainda, né? Se apegando com Deus, com o divino, procurando olhar as coisas positivas da vida. E aí eu falei para ela, falei, olha, me corrige se eu tô errada. Mas quando eu me divorciei, às vezes o que eu queria das pessoas era só um abraço. Não precisava falar nada. Ai, seja forte. Ai, ele não te merece. Ai, sabe? Ai, não precisava disso. Eu precisava só de um abraço. E às vezes me olhar no olho e falar, eu tô aqui. E aí eu perguntei para ela, com relação à sua saúde, também era assim? Você sente que às vezes as pessoas precisavam só te dar um abraço? E ela disse que sim, que ela também sente isso, que às vezes é a presença de verdade, de estar ali do lado, é que faz toda a diferença. Então, se a gente quer realmente viver em harmonia, existe um planejamento para sair da crise emocional, olhando para os símbolos, para os sonhos, fazendo tiragens de tarô. E eu estou aqui disponível, fazendo atendimentos individuais, com respeito à tua história, com respeito à tua dor. Não é julgamento. O contato tá aqui abaixo. Eu espero que essa mensagem tenha te trazido clareza, que você veja talvez uma, duas vezes, porque essa mensagem foi bem profunda e não é para todo mundo. Eu sei que não é um vídeo viral aí, que, né? Enfim, mas que se chegou para você é porque chegou para a pessoa certa. E eu já fico com alegria na minha alma por poder trazer uma luz, um consolo, um fio de entendimento para você. Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, e o contato vai estar aqui abaixo, tá? Se você quiser iluminar aí alguma questão na sua vida. Até mais.